E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que a gente vai abordar. Lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre o futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse ambiente do futebol, notícias, dados de transferências, vídeos, estatísticas. O OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? O Cruzeiro chegou ontem lá a Atibaia e ficará concentrado na cidade paulista, lá num resort, né? Até a próxima quinta-feira. Amanhã, domingão, 4 horas da tarde, o Cruzeiro sai de Atibaia, vai até Barueri, onde enfrenta o Oeste, né? Que atualmente é o lanterna da Série B. Esse jogo vai ser 4 horas da tarde de domingo e com transmissão de TV aberta aqui para Minas Gerais. Prováveis escalações e outros detalhes a gente aborda no vídeo de pré-jogo que estará no ar amanhã cedo. Mas eu destacaria esse grupo de 22 jogadores que foi relacionado pelo Ney Franco para a viagem, com os goleiros Fábio e Lucas França, os zagueiros Manuel, Ramon e Kaká, laterais Daniel Guedes, Rafael e Giovani, volantes Henrique, Adriano, Felipe Machado e os dois Jadsons, né? O Jadson Silva que joga muito e o Jadson Oreiudo, os meias Regis, Maurício e Claudinho, os pontas Ayrton, Wellington e Arthur Kaique e os atacantes Sassá, Thiago e Zé Eduardo. As novidades aí são o Adriano e o Wellington, que não vinham sendo relacionados, né? E finalmente voltam a fazer parte do grupo, jogadores que têm passagem pela nossa base, não tem mais idade de júnior, então estavam só treinando há algum tempo. Tenho expectativa de que possam ser úteis sim. E o Jadson Oreiudo também passa a ser opção, ele que foi devolvido ao Cruzeiro no início da semana pelo Bahia. E o Ariel Cabral não foi relacionado. Eu fico feliz por isso, penso que independente do desgaste que ele tem com a torcida, o maior problema é que o estilo de jogo do Ariel Cabral não casa bem com a disputa da Série B, que exige muita competitividade. Inclusive o Ariel Cabral que pode ir jogar no Goiás, tá? Saiu essa informação na Rádio Itatiaia, que o Anderson Moreira tá querendo levar o volante argentino para lá. Tomara que finalmente isso aconteça, o Ariel Cabral vai embora, né? Porque realmente eu acho que é um jogador que não vai nos ajudar nessa temporada. E é nesse momento que faz ainda menos sentido a renovação de contrato do argentino até o final de 2021, né? Que foi feito aí recentemente. E dessa vez, o pote de gel ambulante que a gente chama de presidente, ele não pode dizer que foi culpa de outra diretoria, né? Porque a renovação foi feita por ele na gestão dele. O Robertson também não foi relacionado e acho que é uma tendência a não ser, porque é um jogador que realmente, tecnicamente, é muito fraco, né? O Marcelo Moreno segue na seleção boliviana, o Matheus Pereira e o Paulo continuam isolados, né, se tratando lá do Covid, e outros jogadores que vocês sentirem falta aí é porque estão no departamento médico. Com exceção do zagueiro Marlon, tá, que não faz mais parte do elenco do Cruzeiro. O jogador que pertence ao Corinthians estava aqui emprestado, ele quase foi para Ponte Preta no início aí dessa semana, né, na semana passada no caso. Acabou que a coisa não caminhou bem, porque o Corinthians perdeu o Danilo Avelar por uma ruptura de ligamento, que vinha jogando como zagueiro, e aí precisava de uma reposição, então chamaram o Marlon de volta e ele foi embora. O Marlon era a quinta opção de zagueiro do Cruzeiro, ele fez apenas 4 partidas pelo clube e marcou 1 gol. Ele jogou bem, na minha opinião não comprometeu, mas não tinha muito o que a gente fazer também. Lá no Corinthians ele deve ter mais oportunidades do que teve aqui. Se o Léo não tivesse a história que ele tem no Cruzeiro, eu não tenho dúvida que o Marlon teria recebido mais oportunidades, ele teria jogado um pouco mais, tá? E aí quando o Manuel voltou do empréstimo na Turquia, a expectativa de todo mundo é que ele fosse novamente negociado, o que não aconteceu. Então o Manuel acabou ficando e tecnicamente o Manuel é um zagueiro melhor que o Marlon, tá? E o Manuel nem tá jogando mal, né? Inclusive tem contribuído ofensivamente, marcou 2 gols aí de 10 dias pra cá. Então acabou que o Manuel pegou essa vaga que era do Marlon, o Marlon ficou meio sem opção ali no elenco e agora voltou pro Corinthians. Mas se o Marlon tivesse sendo usado, o Corinthians teria levado ele de volta do mesmo jeito. Porque como a gente já aprendeu, né? O Cruzeiro não consegue trazer nenhum jogador que ele empresta, mas todos os times pegam os jogadores que emprestam pra gente a hora que quiser e não nos devem compensação nenhuma, tá? Fato é que não tenho nenhuma crítica a fazer ao Marlon, ele que seja feliz aí no restante da carreira dele, e essa saída pode representar um pouco mais de espaço pro Paulo, né, que agora tá tratando aí do Covid, mas é um zagueiro muito bom, e acaba representando também um alívio aí na folha salarial, né, porque o Marlon certamente é um dos jogadores que ganhava ali na faixa de 150 mil, então é um jogador que deixa o Cruzeiro e a gente vai ter que se virar com outras opções e não precisa ter 5 zagueiros caros se só vão jogar 2. Mas focando aí nesse grupo dos 22, eu gostaria que vocês comentassem como escalariam o Cruzeiro para esse jogo contra o Oeste, e o meu time
seria esse aí. O Lucas França no gol, o Kaká de volta à zaga mesmo que o Ramon não esteja jogando mal, o Daniel Guedes improvisado na lateral esquerda para não precisar botar o Giovani, o Jadson e o Adriano como volantes, o Ayrton dando velocidade pela direita, o Claudinho como um meia pela esquerda, mas puxando para dentro para armar o time, e dois centroavantes espetados se movimentando, o Zé Eduardo e o Sassá. Eu sei que são muitas mudanças em relação aos últimos jogos, né? Mas eu acho que é exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa dar uma sacudida nesse elenco, mudar essas alternativas aí. É aquele negócio, é um time espetacular? Não. Eu acho que bem treinado dá para fazer umas movimentações interessantes e é um time bem competitivo. Agora, garantia de que esse time vai entrar em campo e vai ganhar do Oeste? Nenhuma. Assim como o time titular que tá jogando também, eu não tenho garantia nenhuma disso. O que eu acho é que a gente nunca vai obter um resultado diferente repetindo sempre os mesmos erros, né? A gente tem que tentar um negócio aí, não dá pra ficar se conformando com esse futebol mequetrefe, ainda faltando mais de 20 rodadas aí pra Série B. Se não der pro Cruzeiro subir, que hoje eu acho que a nossa realidade não é nem falar em acesso à Série A, o Cruzeiro tem que pelo menos não sofrer demais com rebaixamento pra Série C, né? Então vamos tentar fazer uma pontuação segura aí pra gente pelo menos continuar na segunda divisão. A respeito do Filipão, eu falei ontem no vídeo aqui no canal que aquele papo de que ele teria se oferecido ao Cruzeiro não procedia, e eu citei a fonte da informação. Foi o Samuel Venâncio, que é setorista da Itatiaia, que entrou em contato com a assessoria dele, que negou totalmente essa possibilidade. Só que o próprio Samuel, algumas horas depois, trouxe uma nova informação, que uma pessoa próxima ao Filipão garantiu que se o Cruzeiro não contar mais com o Ney Franco, ele estaria disposto a topar o desafio, ganhando um salário dentro da realidade do Cruzeiro. E essa informação não é da boca do próprio Filipão, obviamente é de uma pessoa próxima dele, até porque nenhum treinador dá uma cavada se expondo dessa forma, né? É sempre informação de bastidor, é sempre coisa aí pelas beiradas, e eu acredito que o Samuel Venâncio é um bom setorista, é hoje o cara que tem mais fontes aí, então se essa informação partiu dele, a gente pode tratar como algo confiável. E aí eu lanço o questionamento para vocês de uma forma mais efetiva. Você gostaria do Filipão treinando o Cruzeiro nesse momento? Tá? Lembrando que ele tá sem clube desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Palmeiras, depois que tomou a tamancada do Flamengo, e o último desempenho de sucesso aí do Filipão foi o Campeonato Brasileiro conquistado em 2018 no próprio Palmeiras. O Filipão é melhor que o Ney Franco? Eu acho que ninguém tem muita dúvida disso, né? O Filipão já foi um dos grandes treinadores do futebol mundial. O Ney Franco nunca foi um dos principais treinadores do futebol brasileiro. A diferença é imensa. Mas a gente tem que entender que o Filipão, que já tá com mais aí de 70 anos inclusive, ele não é sombra daquele treinador que ele já foi, tá? Boa parte dos métodos dele que funcionavam muito bem na década de 90, na década de 2000, não funcionam mais. E não falo que negócio de 7-1, essas questões, porque o gerenciamento de clube e de seleção é totalmente diferente. Então eu acho que a gente tem que olhar para o trabalho do Filipão nos clubes. E no campo e bola, mesmo no time de 2018 que o Palmeiras foi campeão, o Palmeiras era bem organizado, era um time que jogava um bom futebol. Defensivamente, sim, o time do Palmeiras até o do ano passado era muito bem organizado, tá? Mas a gente tem que lembrar que o Palmeiras, nesse período do Filipão, ele tinha disparadamente o melhor elenco do Brasil. O Palmeiras ganhava jogos baseado na sua defesa forte e na individualidade dos caras lá da frente. O Dudu decidia jogo toda semana, caras. Tá? Então o Palmeiras ele não era um time de um jogo muito elaborado, uma coisa muito organizada, era muita bola longa pro Daverson, né? Ganhar a bola aérea, a tal da casquinha, e o Palmeiras conseguindo ganhar jogos assim, com sofrimento. Eu não tenho o menor problema do Cruzeiro jogar assim desde que ele ganhe, tá? O que eu tô falando é, será que os jogadores que a gente tem, eles teriam a capacidade de decidir o jogo sozinhos, como os caras do Palmeiras tinham? Eu acho que não. E eu até acho que o elenco do Cruzeiro é bom, e comparado com outros times aí da Série B, o Cruzeiro tem sim condição de fazer um bom trabalho. Agora tem muita gente se apegando a uma questão de que o Filipão vai conseguir fazer uma família escolar e que ele vai conseguir unir o grupo. Ele conseguiu fazer isso em muitos momentos, mas em outros casos não. Por exemplo, lá em 2012, o Palmeiras é rebaixado com o Filipão, né? Ele sai nas rodadas finais, mas foi tipo o caso do Mano Menezes com o Cruzeiro no ano passado. Foi o mentor intelectual, foi o cara que montou o plantel e foi o cara que levou o time até uma situação desesperadora. E em alguns momentos eu acho que essa tentativa de buscar o Filipão é um pouquinho o que o Cruzeiro fez no ano passado com o Abel Braga, que a gente viu que não funciona. Esse negócio do cara paizão, do cara que vai conseguir unir o grupo, nem sempre funciona se o trabalho em campo
campo não for bem executado. E eu tenho muitas dúvidas que o Filipão conseguiria fazer de fato um bom trabalho com o Cruzeiro, e não falo apenas em subir para a Série A, eu falo até pensando em manutenção na Série B, tá? Eu realmente não consigo ter a segurança que muita gente tem de que ele seria um cara para mudar totalmente a nossa realidade no momento. Mas aí a gente tem que pontuar também que alguns outros clubes da Série A têm falado no nome do Filipão, casos de Vasco e de Corinthians, tá? Então não é que ele esteja desesperadamente esperando um convite do Cruzeiro. É uma possibilidade, mas tem também outras alternativas para o treinador. Mas creio que esse jogo Cruzeiro e Oeste vai realmente ser um termômetro aí se o Ney Franco vai continuar no comando ou não, tá? Se a gente ganhar, ele deve seguir, né? Até pelo menos a próximo final de semana, o jogo contra o Juventude em casa. Mas em caso de empate ou de derrota, eu acho que seria até uma temeridade continuar esse trabalho do Ney Franco, né? Se é que existe um trabalho, até porque o desempenho dele no ano é pior que o do Adilson e é pior que o do próprio Enderson. Então o que eu peço é que vocês opinem aí, o que acham dessa possibilidade, se vocês gostariam ou não do Filipão no Cruzeiro. Eu realmente não vou aderir nenhuma campanha de Cruzeiro contra o Filipão, porque eu não consigo ter a menor segurança de que ele faria um grande trabalho. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês para saber como que tá pensando aí o torcedor do Cruzeiro. Como desgraça pouco é bobagem, o presidente do Conselho, Paulo Pedrosa, resolveu botar as manguinhas de fora e tentar ajudar seus comparsas da família União. Está sendo convocada a eleição de novos conselheiros natos. Serão quase 70 vagas de novos conselheiros natos e para concorrer é necessário que o candidato seja conselheiro efetivo há pelo menos 9 anos. A data dessa votação deve ser no dia 29 de outubro. Isso favorece a família União, que é o grupo político que faz parte do Pedrosa, que fazia Wagner e Tair Machado, essa galera que praticamente acabou com o Cruzeiro, porque tem vários integrantes dessa família União nessa situação, que são caras que podem ser votados e se tornarem conselheiros natos. E o conselheiro nato, o voto dele tem um peso maior na eleição do clube. Então isso significa basicamente dar ainda mais poder a esse grupo político que quase acabou com o clube, né? Me parece que o objetivo deles é realmente, enquanto existir um fio de esperança de Cruzeiro, eles vão lá para tentar acabar. Acho que é inaceitável que aconteça essa eleição, tem que ter movimentação de outros conselheiros que não sejam sujos, tá? Tem que ter gente que não mama na teta do Cruzeiro para se manifestar. A presença da torcida, ela é importante sim, mas a gente já viu que torcedor não manda nada no Cruzeiro. Então as próprias pessoas que estão trabalhando no Cruzeiro e querem o bem da instituição, elas precisam se virar contra essa iniciativa sim, tá? Porque isso é um risco de colocar o Cruzeiro numa situação ainda pior do que já tá. E é por isso que eu sempre digo, gente, não fala essas coisas de que pior que tá não fica, não sei o quê, porque sempre pode piorar, sempre dá pra cavar um pouquinho mais no fundo do poço. E tem sempre o detalhe do estatuto, né? Quer dizer, a votação do estatuto, a assembleia do novo estatuto do Cruzeiro, ela já foi adiada 2 vezes e agora vai se realizar só em novembro. E essa votação foi enfiada convenientemente antes da votação do novo estatuto, o que é mais um dos absurdos aí promovidos pelo glorioso Pedrosa. Para não fechar muito baixo astral, vamos falar um pouquinho aqui do Sub-20 e do feminino, tá? Nosso time Sub-20 joga amanhã, 3 horas da tarde, contra o América no Sesc Venda Nova. Quem quiser acompanhar o jogo ao vivo, a transmissão é feita pela internet, né, na CBF TV, pela plataforma Maicujo. Vinícius Popó, Riquelme e Pedro Bicalho são alguns dos titulares que já jogaram no profissional e devem estar em campo amanhã. A gente está em 6º lugar na tabela, dentro do grupo de classificação. É uma oportunidade boa para vencer e se recuperar depois de 2 tropeços. E o time feminino joga hoje, 8h30 da noite, também no Sesc Venda Nova, contra o Minas Brasília. O jogo também vai ter transmissão da CBF TV pela plataforma Maicujo. As cabulosas, que já garantiram a permanência na primeira divisão, têm uma pequena chance de classificação. Para isso, precisam vencer os 2 jogos finais e torcer por 2 tropeços do Grêmio. É muito improvável, mas não chega a ser impossível. E por hora esse vídeo fica por aqui, tá? Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Amanhã de manhã tá no ar então o pré-jogo de Oeste e Cruzeiro pela 15ª rodada da Série B. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!